Pessoal, então olha só, uma revisão legal aí de eletromagnetismo. Corrente elétrica gera campo magnético. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. E cargas elétricas, só por estarem presentes, paradas ou em movimento, já geram um campo elétrico. Então, quando uma partícula está sacolejando, ela tem campo elétrico e está gerando campo magnético, eletromagnético, certo? Então, radiações eletromagnéticas vêm do oscilar de cargas elétricas. Toda radiação eletromagnética tem a ver com o movimento, certo? Aceleração, desaceleração de cargas elétricas. Nós vimos que para calcular um campo magnético tem três situações clássicas: fio reto e longo, espira, que é um fio enrolado em volta de uma circunferência, e solenoide, que é um núcleo ferromagnético com um fio enroladinho. Beleza? Como é que calcula o campo magnético numa certa distância do fio, no centro, apenas no centro da espira, e no centro e no interior do solenoide? Tem três formulazinhas. B igual μ0i sobre 2πr, 2πl, 2πd, o que tu quiser. B igual μ0i sobre 2r, 2d, 2l, 2x, μ0i vezes n sobre L. Como é que tu vai reconhecer qual usar mesmo? Expira. Ela não tem mais o pi. Expira. E claro, né, o solenoide não tem como errar porque tem o N, o número de voltinhas de fio ali. Certo? Ørsted é que descobriu isso por acaso, aquela aulinha de circuito elétrico, quando ele levou a maldita bússola que se desregulou quando o circuito elétrico era ligado. Legal. Aí o pessoal começou a fazer também experiências com ampola de Crookes, que tinha os raios catódicos, uns raios esverdeados que saíam do cátodo. Depois é que a galera foi descobrir que eram elétrons, na verdade, que estavam sendo expelidos ali no cátodo. A galera foi fazendo experimentos com essa luz aí esverdeada e percebeu que quando botava um ímã próximo dessa ampola de Crookes, a luz esverdeada fazia umas curvas bonitas. A luz fazendo curva, eu nunca vi isso. E aí o pessoal foi investigando e percebeu, essa luz aí não é luz, ela tem carga elétrica, tem uma partícula carregada. E aí, mais uma experiência da gota de óleo de Millikan. O Millikan deixou umas gotinhas de óleo flutuando num campo elétrico, achou a relação entre a massa e a carga do elétron, fizeram o sisteminha, o homem descobriu a massa e a carga do elétron, constantes muito, muito importantes. Carga do elétron é a carga elementar, né? Mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Massa do elétron, não custa citar, 9,1 aproximadamente vezes 10 na menos 31 quilogramas. Jezebel, é muito pouco. E aí a galera começou a perceber, peraí cara, existe força atuando numa partícula carregada imersa em campo magnético. Experimentalmente, o pessoal foi e determinou que essa força eletromagnética dependia do campo magnético, obviamente, dependia da carga da partícula que estava imersa nesse campo, faz sentido, e dependia da velocidade com que essa partícula se deslocava no campo. Importante lembrar, o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é fundamental para saber se vai ou não existir força. Quando é que o seno zera mesmo? Isso, para ângulo zero, para ângulo de 180. Então, quando a velocidade for paralela ao campo, seja no mesmo sentido, seja no sentido oposto, nessas situações, a partícula carregada não vai perceber a presença do campo magnético, ela vai passar reto, porque não existe força eletromagnética. Bom, uma partícula parada também não vai sofrer influência do campo magnético. Uma partícula neutra, um nêutron, não vai sofrer influência do campo magnético. Beleza? Quando não tiver ímã, se o ímã for desligado, não vai ter força. É isso aí. Bom, galerinha, a partir desta fórmula é que nós vamos fazer surgir várias outras fórmulas do eletromagnetismo importantes. Todas elas vão estar deduzidas, já prontas para vocês para serem usadas. Mas às vezes a questão pode te pedir alguma noção de por que a fórmula chegou naquele ponto, pode fazer um questionamento. Por isso eu vou relembrá-los de algumas fórmulas importantes. Primeiro vamos pensar, eu vou pegar um fio e vou deixar ele imerso em campo magnético. Então aqui essas linhas são linhas de campo magnético, tem um
polo norte embaixo, um polo sul em cima. Essas linhas são contínuas, ela continua e se conecta aqui. Mas isso não importa para o fenômeno nesse momento. Se eu fizer passar uma certa corrente elétrica aí, por esse fio, corrente elétrica é movimento de cargas elétricas. É o mesmo que dizer que tem cargas elétricas passeando dentro do campo magnético. Eu tenho um ímã aqui gerando campo magnético e tenho cargas elétricas em movimento. Essa fórmula já nos mostrava que cargas elétricas em movimento dentro do campo magnético sofrem ação de força. Pô, peraí. Imagina uma carguinha positiva aqui. Ela tem uma certa velocidade, né? Certo? Se eu souber o tamanho do fio que está imerso no campo magnético e souber o tempo que a partícula demora para sair daqui e chegar até ali, dá ou não dá para calcular a velocidade dela? Distância sobre tempo. Honesto isso, né, cara? Se eu souber a distância e souber o tempo, vai ser fácil calcular a velocidade da partícula. Aí eu posso usar a fórmula. Campo magnético, eu tenho que saber qual é o valor do campo magnético ali. Valor da carga elétrica. Pô, não sei qual é a carga elétrica, mas espera aí. Corrente elétrica não é a quantidade de carga dividido pelo tempo? Se eu souber o tempo que demora para sair daqui e chegar aqui, e souber a corrente elétrica, eu consigo descobrir quanta carga fluiu por ali, né? Concorda? Está dividindo, passa. I vezes ΔT é igual a carga. Então tu vê, ó, eu vou substituir a carga por I vezes ΔT e a velocidade por L ΔT. Corta o ΔT com ΔT, o Bill. Fórmula do Bill. Geralmente o ângulo é 90 graus, por isso fica só Bill mesmo. Mas não custa falar que se o fio for colocado paralelamente ao campo magnético, ele para de sofrer a ação da força. Aliás, nessa situação desenhada no quadro, para onde apontaria a força? Porque isso aqui é para calcular o módulo. Para onde apontaria a força? A bateria está acabando. Eu não tenho carregador hoje. Vamos ver. Velocidade. Ah, professor, mas é o I? Sim, o I para lá não quer dizer que tem partículas se movendo para lá? Campo magnético. Beleza? Esse ângulo aqui pode ter um jogo nesse dedo aqui, tá? Aqui nunca vai mudar. Certo? Agora é só lançar a mão do dedo do meio. Pronto, realmente. Certo? Para cá. Ah, professor, mas não são elétrons que estão deslocando no fio, então não é para dentro do quadro? É que se for os elétrons, eles estão se movendo para lá, né? Aí tu vai ter que mudar a posição da mão. E aí continua indo para vocês. Não importa se tu pensa no movimento de partículas positivas ou negativas, a regra vai dar igual. Certo? Então é isso aí. A força seria perpendicular ao plano do quadro, apontando para vocês. Muito bem. Mas peraí. Se um fio imerso em campo magnético sofre ação de uma força, quando corrente elétrica passa por ele, e se um fio percorrido por corrente elétrica gera campo magnético, quando eu botar um fio do lado do outro, um gera campo magnético em cima do outro, e vai ser a mesma coisa que isso aqui. Ou seja, então, peraí, vamos pensar na situação de dois fios próximos um do outro. Vamos pensar na situação em que dois fios estão um ao lado do outro, perdão. Professor, e se eu tiver um fio do lado do outro imerso em um campo magnético? Pois então, nós calcularíamos primeiro a força do campo magnético, sem saber a origem, e depois a força do fio. E aí fazemos a soma vetorial das forças. Muito bonita a pergunta. Ô galerinha, olha só, fio 1 e fio 2. O fio 1 tem uma corrente e 1. O fio 2 tem uma corrente, vamos dizer para cima também, e 2. Eles estão a uma distância D um do outro e a parte paralela dos fios tem um comprimento L. Se eu quiser saber a força que um fio faz no outro, eu primeiro devo pensar, quem que eu vou usar como referência? Eu quero olhar para o fio 1 ou quero olhar para o fio 2? Eu ficava agoniado com essa história. Como assim? O cara ataca de um lado, ataca do outro? Como assim? Eu em casa fazia dos dois jeitos e sempre dava o mesmo resultado. Impressionante, né? Eu vou me concentrar no fio 1. Então ele está sofrendo o campo magnético do fio 2. Para onde aponta o campo magnético que o fio 2 gera sobre o fio 1? Pega no fio com a mão direita. O dedão no sentido da corrente. Está apontando para vocês. Eu representaria isso com bolinhas, com pontinhos aqui, concorda comigo? Eu vou chamar isso de B2 porque é o campo magnético gerado pelo fio 2.
Esqueço que o fio 2 existe e aplico a situação que a gente acabou de ver, o Bill. Certo? Mas peraí. Para calcular o B2, que fórmula eu usaria? Eu usaria a fórmula do fio reto, né? Se é 2, aqui é 2, certo? E qual é a distância que eu preciso usar? No lugar do R eu usaria D, só para ficar bonito. Esse fio está sofrendo ação de má força. Para calcular o valor dessa força é a fórmula do Bill. O ângulo, perceberam já que é 90 graus? O fio está aqui, o campo magnético está apontando para vocês, perpendiculares. Certo? Então o seno de 90 vai dar 1. E esse campo magnético é oriundo da onde mesmo, esse campo magnético? Do fio 2. Então eu tenho o direito de, no lugar do B, colocar tudo isso aqui, né? Mi0 e 2 sobre 2πd. Quem é esse I aqui? É o I1, já que eu estou olhando para o fio 1. I1 vezes L. Pronto. Mais uma fórmula que a apostila já trouxe prontinha para a gente. Isso tudo é a última aula da física 10C. Ó, o Bill e agora essa outra fórmula ali. Então tu vê, cara, no final das contas, às vezes até dá para entender os vestibulares que não fornecem as fórmulas, ou quando fornece só as primeiras, entendeu? Exige que o aluno pegue aquelas ferramentas, saiba usar aquelas ferramentas. Né? Na verdade, se tu for ver, é algebrismo, isolar numa, substituir na outra. Para a dedução do Bill até foi um pouco mais elaborada, porque usou velocidade média e intensidade de corrente elétrica, certo? O aluno que sabe deduzir, já te falei, né? Ele vai para um nível assim, ele vai para o top, certo? Então aí já dá para pensar em fazer vestibulares mais competitivos como o ITA, dá para pensar em arriscar vestibulares mais competitivos que o da nossa federal, quando o cara começa a se dar o trabalho de deduzir as fórmulas. Bem legal. Galerinha, então ó, não se esqueçam, qualquer coisa que tu faça, qualquer aí 10 exercícios que tu escolha para fazer dessa aula, vai ser muito importante para a gente poder aumentar a nossa chance de matar a questãozinha, porque vai cair uma de eletromagnetismo, não tenha dúvida disso, todo ano cai. Fica à vontade. Hoje, que horas que é o nosso recreio? Beleza, vamos fazer um recreiozinho.